Seja bem-vindo a mais uma Célula Marcados. Abra o seu coração e ouça a palavra do Senhor. Graças e paz a todos. Boa noite. Irmãos, é gratificante que você esteja aqui hoje, né? Nesse tempo de frio. Rapaz, que frio é esse, hein? Isso é uma... Pode parecer que não, mas no espiritual isso é uma grande vitória. Porque você poderia estar fazendo muitas coisas hoje, né? Você tá na cama, comendo pipoca, assistindo Netflix. Todo mundo hoje trabalhou. Eu sei que tem gente cansada, menos o Alex, ele é empresário, né? Então, tipo assim, quando a gente tá reunido nesse lugar aqui, a gente tem essa atitude, isso a gente esfrega, a gente coloca o diabo debaixo dos nossos pés. E Deus, ele vai ter uma palavra para você essa noite, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, você que trouxe, em Mateus, no capítulo 25. Já tá aberto, já. Tem Bíblia ali, ó. Tem Bíblia ali. Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, o verso 25. Hein? Todos encontraram? Amém. Minha versão é Almeida Revista Atualizada, então possa ser que esteja um pouco diferente, tá? Verso 1 ao verso 12. Diz assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Verso 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que eu não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Irmão, tema que eu separei para que Deus possa estar falando ao nosso coração hoje é preparado para a volta de Jesus. Amém? A única certeza que temos hoje é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não sabemos o dia, a hora, o momento, mas Jesus, ele vai voltar, né? E a gente tem que estar preparado. Irmãos, Deus, ele, durante o percurso, Deus, ele vai nos abençoar. Deus, ele vai te dar bênção. Deus, ele vai fazer coisas na sua vida grandiosa. Mas a única certeza que temos é que Jesus vai voltar. O maior intuito hoje da igreja se reunir, o maior intuito de hoje a gente estarmos aqui é para adorar o Senhor, mas a gente anseia, a gente espera a volta do Senhor, né? Aqui nessa parábola, Jesus, a parábola naqueles tempos eram histórias que Jesus contava para aquelas pessoas. E aqui Jesus, ele está contando uma parábola, está contando uma história naquele tempo. Ele está falando de 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Saíram a se encontrar com Jesus, né? Engraçado que aqui nos nossos dias de hoje, né, no Brasil, o casamento acontece, quando acontece o casamento, o noivo, ele fica lá, né, esperando. O noivo, ele fica lá no altar esperando, né? E isso ele já vem muito de antes, porque a noiva, o pai, né, ele leva a noiva até o noivo. Ele leva a filha dele, ele leva aquele momento da cerimônia, ele leva até o noivo, mas isso já vem de antes. Porque
na cultura judaica, na cultura hebraica, era assim, tinha duas fases do casamento. Onde o noivo ia ao encontro da noiva, para poder encontrar com a noiva. Ele pegava a noiva, levava no banquete. E lá eles se separavam uma parte da noiva. As madrinhas de honra organizavam a esposa, organizavam a noiva para ela ter um encontro com o noivo. E ela ia ao encontro. E eu quero dizer que nós somos essas virgens. Nós aqui, todos nós que estamos aqui, somos essas virgens que estamos indo ao encontro do noivo. Né? E isso é muito sério porque, irmãos, a igreja hoje, ela tem falado sobre muitas coisas. Ela tem falado sobre como enriquecer, tem falado o que você tem que fazer para conquistar o sucesso, tem falado sobre inúmeras coisas. Mas uma coisa que tem ficado para trás é a salvação. O último dia. Jesus, ele vai voltar, irmão. Ah, Diego, mas eu já ouço isso daí há muito tempo. A dona Denise, o Alex aqui, que já tem um pouco mais de idade, teve uma época que uma vez minha mãe falou aqui, que em 99, falou que em 2000 o mundo ia acabar. Ah, 2000 vai acabar, o mundo já era. Tantas pessoas fez loucura, se mataram, fizeram um monte de coisa. Nossa, mas nós já escutamos isso de Jesus já voltar há muito tempo. Né? Mas temos que estar preparados. Temos que estar preparados para isso. Porque ele mesmo falou no último versículo que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Ele pode voltar agora. Possa ser que a volta de Jesus ele aconteça de duas formas. Ou ele venha para arrebatar os remidos, a igreja dele, ou possa ser que seja o nosso último dia na terra e a gente vá se encontrar com Jesus. Mas a única certeza que temos é Jesus ele vai voltar e vai vir buscar os seus. E diante dessa verdade, eu separei aqui 3 tópicos, né? E eu quero que você abra o seu coração, porque se você abrir o seu coração e você entender esses 3 tópicos, você vai sair daqui com algo diferente, sabe? Você vai sair daqui com uma visão de reino diferente, né? Eu marquei aqui a primeira coisa, primeiro tópico. Tópico 1. A minha salvação, ela não pode se resumir nas pessoas, e sim na minha vida com Deus. Aonde que está aqui? Versículo 2 a 4, que diz assim, ó. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Então, vemos aqui ele representa, no começo do versículo, fala que aqui representa o reino de Deus. Então, falam que existiam 5 nécias, que eram virgens imprudentes, e existiam 5 virgens prudentes. O que é o ensinamento aqui? Pessoal, na igreja vai ter gente prudente e vai ter gente nécia. Na igreja vai ter gente que tem compromisso e vai ter gente que não tem compromisso. Na igreja vai ter gente que quer uma vida com Deus e vai ter gente que está lá por estar. Infelizmente é assim, porque ele está falando que essa parábola é semelhante. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E dentro da igreja, às vezes tem isso. Dentro da igreja acontece isso. A gente não pode resumir a nossa salvação, porque, irmãos, tem muita gente perdendo a salvação por conta de outras pessoas. Ah, não vou mais para a igreja, mano. O Alex não falou comigo. Eu fui pro culto domingo, o Alex não falou comigo, meu parceiro. Me deixou sozinho lá. E isso, às vezes a gente brinca assim, mas isso acaba, afetando a gente. E às vezes a gente resume a nossa salvação, porque, irmãos, a gente não tem menção do que Jesus fez na nossa vida na cruz. Ele entregou o seu filho. Jesus, ele se entregou, derramou a última gota de sangue para que a gente pudesse ter salvação hoje. Hoje a gente é livre do pecado, hoje a gente é livre das correntes que o diabo nos colocava. Hoje, como o ladrão da cruz falou, Senhor, lembra de mim no paraíso. Se você hoje se arrepender, Deus ele vai
O que você fez daqui para trás, Deus ele joga no mar do esquecimento e você vive uma vida nova. Uma vida nova no Espírito. Mas só que tem gente que coloca pessoas, coloca pastores, coloca denominação na frente da salvação. Ah, hoje eu não vou mais para a igreja não vou mais. Por quê? Ah não, aquele irmão falou meu doido comigo, ninguém me deu graça e paz hoje. Ah, tô triste. Ah. E aí a pessoa quer sair da igreja por conta disso. E a salvação? Você vai perder o bem mais precioso por conta disso? Deus está nos ensinando que existiam prudentes e existiam nércias. Como na igreja. Uma igreja de 10 pessoas vai ter os prudentes, vai ter os nércios. Uma igreja de 50 pessoas vai ter os prudentes, vai ter os nércios. Mas a gente não pode resumir a nossa salvação nas pessoas. E tem muita gente perdendo a salvação por conta disso. Pessoal, se a gente for para o culto, se a gente for para a igreja esperando perfeição, a gente não vai parar em nenhuma igreja. Todas as igrejas são imperfeitas. Por quê? Nós estamos lá. Eu estou lá. Nós estamos lá. Né? Nunca vai ter perfeição, porque a igreja é um conjunto de pessoas, é um ajuntamento de pessoas. Então, o primeiro tópico. A minha salvação não se pode resumir nas pessoas, e sim na minha vida com Deus. Tá chateado? Ora a Deus. Tá com pensamentos? Ore a Deus. Não deixe algo, porque às vezes a grande questão nossa é o quê? Que a gente é egoísta. Às vezes eu tenho uma amizade com o Alex de muitos anos. Aí se um momento o Alex não chegar em mim, não falar comigo, ou me tratar de uma forma mais ríspida, eu já vou ficar, meu Deus, mano, caramba. Mas às vezes a gente não sabe qual que foi o momento dele, a gente não sabe como que foi o dia dele. Porque o problema é que a gente acha que só a gente que tem dificuldade, né? Só a gente que tem dificuldade. A outra pessoa acordou cedo, não acordou cedo, acordou tarde, teve um café dos sonhos, teve um emprego dos sonhos, e às vezes a gente pensa nisso. E a gente não pensa no outro, a gente não pensa na outra pessoa. Né? Então, o primeiro tópico, guarde isso. A minha salvação não pode se resumir nas pessoas, e sim na minha vida com Deus. Tópico 2. A salvação, ela é individual. Amém? A salvação é individual. No verso 6 ao 9 diz assim, ó: Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não vos falte a nós e a vós outras. Ide, antes aos que vendem e comprai. Você vê? Todas adormeceram, todas caíram no sono. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: Eis o noivo, saía ao seu encontro. Só que, como falou no começo, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 eram loucas. E aí, elas pedem azeite para aquelas pessoas: Dá-nos do teu azeite. Ei, dá-nos do teu azeite. E elas falam: Não. Pessoal, uma coisa que a gente tem que entender é a salvação ela é individual. Todo mundo, todos que estão aqui, todos, sem exceção, todos que estão aqui, pessoas também que não quiseram vir, que não puderam vir, eu quero ver na glória. Eu quero estar no céu com as pessoas que estão aqui hoje, com as pessoas que não puderam vir. Toda segunda-feira, eu e a minha esposa, a gente tem um momento de oração. A gente fica de 20 a 30 minutos, a gente ora por todas as pessoas, a gente ora pela célula, a gente ora pelas nossas famílias, porque a gente quer o desejo, a gente tem o desejo de as pessoas estarem com a gente no céu, porque eu creio nisso, que Deus ele vai voltar e vai levar os remidos para o céu, para morar com Ele, mas só que infelizmente eu não posso forçar, eu não posso pegar na mão do meu irmão. Eu quero que meu irmão vá para o céu comigo, mas eu não posso pegar na mão dele e enfiar a goela abaixo o evangelho. Ele que tem que dar espaço. Irmãos, e isso
eu meditando ontem sobre essa palavra, isso abriu um leque no meu coração em questão da nossa família. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, às vezes a gente fala de Jesus para um amigo, mas às vezes a gente não fala de Jesus para o nosso filho, não fala para nossa mãe, não fala para os nossos pais. E às vezes sabe o que a outra pessoa está esperando? Um convite só. É um convite. É igual a gente que é vendedor da Coca-Cola, às vezes a gente tem umas metas para fazer lá. Ah, esse frio que está fazendo, como é que a gente vai vender isso? Às vezes você chega no cliente e só oferece. Diga, eu tô com uma promoção aqui, ó. Uma água aqui, ó. O cara vai no banda. É só oferecer. Às vezes a pessoa só está precisando de um convite. É um convite só. Um convite. Convida. Fala. Ore, busque. Não é fácil. Quando você se coloca na brecha, quando você se coloca em oração por outras pessoas, vai acontecer coisas. Vai ter retaliação espiritual. Mas é gratificante você ver uma pessoa se entregando para Jesus. A salvação é individual. Então você tem que guardar isso no seu coração. A salvação é individual. Eu quero que o meu esposo, eu quero que a minha esposa esteja comigo, mas a salvação é individual. Infelizmente, é individual. A gente não pode buscar pelo outro. Amém? Terceiro ponto para a gente encerrar aqui. Pessoal, a gente leu aqui do 1 ao 12. Vocês conseguem me dizer por que elas não entraram na boida do cordeiro? Vocês sabem por que as nécias ficaram de fora? Foram porque elas eram nécias? Vocês acham que sim? Ou não? Não. Vocês acham que é porque as outras eram prudentes? Vocês acham que é porque elas dormiram? Será que foi por isso que elas ficaram de fora? Porque as 10 dormiram. As 10 dormiram. A chave dessa parábola, ela está no versículo 3 ao 4, que diz assim, ó. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. A grande questão aqui é o azeite. É o azeite. Não foi porque elas dormiram, não foi porque elas eram imprudentes, não foi porque elas estavam distantes, não. A questão aqui é por conta do azeite. Qual que é a importância do azeite e o que o azeite representa na Bíblia? O azeite ele representa consagração e unção, luz e iluminação, paz e prosperidade, cura e restauração, alegrias e celebração, alimento e sustento, presença e operação do Espírito Santo. Então aqui, nesse último tópico aqui, presença e operação do Espírito Santo, João 14, 16 a 17 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O azeite, ele representa a presença do Espírito Santo. Então por que aquelas 5 virgens não subiram às noivas? Por que elas não foram salvas, irmãos? Você vai passar por momentos difíceis. Nós iremos passar. Ah, mas eu estou na igreja há 10 anos. Não importa. Você vai passar por momentos difíceis. Você vai passar por momentos atribulados. Você vai passar por momentos de fraqueza. Você vai pensar em jogar tudo pro alto. Nós iremos pensar. Porque a vida ela é dinâmica. Mas a questão é, se vocês viram aqui no texto, todas dormiram. Todas levaram azeite. 5 eram prudentes, 5 eram nécias, mas não foi por conta disso. Elas não entraram e não foram salvas por conta que faltou azeite. O azeite é o combustível do crente. O azeite é o combustível da palavra de Deus que a gente coloca no coração e segue. Porque o mundo, ele não pode receber o Espírito da verdade. Não pode receber porque não vê e não conhece. A gente conhece, você conhece. Ah, Diego, mas eu só estou ouvindo na célula.
Só tô vindo na célula a segunda vez. Diego, eu nem tenho oração direito, eu nem oro direito. Ah, Diego, eu nem leio a Bíblia direito, irmão. Deus, ele tem um propósito. Nada nessa vida é por acaso. Entenda, se você está aqui, se você voltou, algo dentro de você, Deus, ele mexeu com algo dentro de você. Deus, ele tem um propósito para você. Deus, ele tem. Aí João 16,13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que vier, o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aquelas virgens que eram nessas, elas não tinham o Espírito Santo, porque aqui fala que o Espírito Santo ele vai guiar em toda a verdade. Então, se elas tivessem o Espírito Santo, na hora que elas fossem sair ao encontro do noivo, opa, vou levar azeite. Eu não vou levar só as lâmpadas. Como as outras 5 também tiveram, não, eu vou levar azeite extra. Não deixe o Espírito Santo morrer na sua vida. Sabe aquela vozinha lá no fundo que às vezes você está por momentos difíceis, mas algo te encoraja a prosseguir? É o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo morrer. Não deixe o Espírito Santo se extinguir. Ele vai te guiar em toda a verdade. Basta apenas você abrir o seu coração. Amém? Feche os seus olhos.